Bom dia, um feliz dia, uma ótima quarta-feira, um excelente feriado, hoje 2 de novembro. Vamos mais um estudo da lição. Hoje o estudo da lição vem falando, Ele morreu por nós, quem? Cristo. Então hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, em alguns versos, para entender o que Cristo fez por mim e por você. Bom, eu peço para que vocês leiam aí João 3, verso 14 e 18 e Romanos 6, 23. E aí a gente vai responder uma pergunta. O que a morte de Cristo realizou por nós? Então, no decorrer dessa lição, nós vamos responder essa pergunta. Quando Jesus chegou ao Rio Jordão para ser batizado, João Batista exclamou, está lá em João 1,29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João reconheceu Cristo como Cordeiro antitípico para quem apontavam os verdadeiros sacrifícios do Antigo Testamento. Mas os sacrifícios de animais não podiam tirar o pecado por si só. Hebreus 10, 4. Eles ofereciam apenas perdão condicional, que dependia da eficácia do futuro sacrifício de Cristo na cruz. Lá em 1 João 1,9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós vimos aí que os sacrifícios animais apontavam para o sacrifício maior que Cristo faria por mim, por você e por toda a humanidade. Ou seja, Ele iria expiar os nossos pecados de uma vez por toda, não é isso? Através do seu sacrifício na cruz. Lá em João 3, 16, 17, eu peço que vocês meditem nesses versículos, ele falando que grande esperança temos nesses versos, especialmente quando sentimos que merecemos ser condenados por algo que fizemos. Então, que esperança esses versos nos traz? Bom, também vamos responder ao longo da lição, né? Pense no que tudo isso significa. Jesus, aquele que criou os cosmos, João 1, de 1 a 3, se ofereceu por todos nós um sacrifício pelos pecados, para que não sofrêssemos a justa condenação. Essa é a grande promessa do Evangelho, ou seja, Cristo tomou o meu e o seu lugar. Embora nós não merecemos a sua graça, né, a sua morte na cruz, através da sua morte na cruz nós podemos ter a esperança da vida eterna, pois Ele tomou o meu e o seu lugar, pois Ele sofreu em nosso lugar a condenação pelos nossos pecados, pelo meu e o seu pecado. Bom, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. João 3,16. Mas nunca devemos esquecer que Cristo se ofereceu voluntariamente em nosso favor. Hebreus 9,14. Martinho Lutero se referiu à cruz como o altar no qual ele, Cristo, consumido pelo fogo de amor sem limites, que ardia em seu coração, apresentou o sacrifício vivo e santo do seu corpo e de seu sangue ao Pai, com fervorosa intercessão, alto clamor e lágrimas ardentes e angustiantes. Amém. Nós vimos aí como Cristo sofreu por mim e por você. Cristo morreu uma vez por todas e uma vez para sempre, pois seu sacrifício é todo suficiente e nunca perde o poder. Está lá em Hebreus 10, verso 10 e verso 12. Agora, sabe qual é o mais interessante que vem dizendo lá na Ciência do Bom Viver? Ainda que houvesse uma só alma vivente, um ser vivente, Cristo mesmo assim morreria, se humilharia e morreria por essa alma vivente, por esse ser vivente. Deus não ia deixar de fazer isso. Amém por isso. Quando nós olhamos em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, se nós substituirmos e colocarmos aqui eu e você, que Deus amou você e eu de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que você e eu nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós vemos a grande esperança que eu e você temos. A partir do momento que aceitamos o sacrifício de Cristo na nossa vida, Deus dá esperança para mim e para você, da vida eterna. Imagine você utilizando esses versos, olhando, meditando nesses versos. Como essa promessa, né,
Como tornar essa promessa a cada dia na nossa vida, especialmente quando passamos por tentações. Devemos morrer a cada dia, a cada instante, a cada momento para o nosso eu e olhar para o fundador da nossa fé, Redentor e Salvador, Cristo Jesus. Que Deus coloque isso no seu coração diariamente, dia a dia, né? E que você foque em Jesus. Esse é o meu desejo, minha oração. Um ótimo feriado para você, para sua família, que Deus te abençoe. É meu desejo, minha oração. Amém.